Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmão de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de mais uma vez poder contribuir na vigília do Bom Samaritano, agradecendo ao pastor Moisés, missionária Michele, sua família, a todos os que com ele colaboram com o bem-estar, com a condução deste trabalho que é tão conhecido, onde a gente passa. O pessoal pergunta sobre o Bom Samaritano e eu me sinto imerecedor de um convite tão honroso e quero também abraçar a todos os irmãos, os alunos e os irmãos como um todo. Queridos, quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre o retorno. Interessante, aproveitando, saudando a todos os internautas, um abraço. O interessante nesta história é o que nós deparamos como Deus age. Se nós, baseados nas histórias ou nas histórias que nós alimentamos a nossa fé, que é a história bíblica, se nós formos procurar entender Deus, não tem como. Eu já tentei em muitas ocasiões tentar entender Deus, mas cada vez eu me convenço que é melhor eu acreditar do que procurar entender. Tendo em vista que se nós olharmos, os irmãos hão de perceber que quando Deus faz a promessa inusitada a Abraão, veja que o ápice da promessa estava baseado na fertilidade. Eu farei de você uma grande nação. Então, não podia haver uma nação sem a fertilidade. Então, quando nós analisamos a história de Sara, dá até para entender, porque Deus escolheu a Abraão e Sara já estava no cenário. Mas os irmãos hão de convir que quando Sara morre, Isaque ficou desolado. E a Bíblia diz que quando ele completa 40 anos, Abraão manda Eliezer ir em Padã Arã, na casa de seu cunhado, para dentre a sua família, que era costume hebreu, escolher uma mulher para Isaque. Uma continuidade da promessa. Então os irmãos hão de perceber que quando Eliezer vai fazer o desafio para não errar, para não decepcionar o voto que fez com o seu senhor Abraão, ele ora, que é a base, Jackson, de toda a nossa estrutura, Thalita e todos os demais cantores. Ele ora sabiamente pedindo um sinal, se a primeira moça que viesse a ele, se seria aquela, Deus ia dar um sinal e tal, daria água a ele e aos seus camelos, os seus animais. E a oração dele, biblicamente, é ouvida.
E quando a oração é ouvida, veja que tudo estava no plano, no projeto, na promessa. Chega Rebeca. E veja que, biblicamente, foi Deus que mostrou a Eliezer que era Rebeca. Ou seja, Deus escolheu. Dentre tantas outras moças, obviamente, com toda a probabilidade para a promessa seguir, aí Deus escolhe Rebeca. Até aí tudo bem, ninguém sabe de nada. Eliezer dá presente àquela festa e volta para casa. Isaac encontra-se Rebeca e casa. Ora, na ótica humana, na ótica da promessa, isso aqui, gente, não dá para entender. É por isso que eu costumo estimular, por mais improvável, por mais contrária que seja, a opção de Deus no que o homem acredita, não desista. Se foi Deus, vai dar certo. Veja que a Bíblia diz que quando Isaac casa, os irmãos vão de convir, que na cultura filho não podia ser herança, é bênção do Senhor, e não poderia ser evitado. Até porque não havia o conceito científico para isto. E era honra filhos. Então, quando casam-se, primeiro ano não vem filhos. Os 5 primeiros anos são decisivos. Ele poderia devolver Rebeca. Então era o fruto, era a promessa que Deus fez ao seu pai, dependia da fertilidade. E agora Deus escolhe uma mulher para a promessa, quando tudo era contrário. Já não bastava a primeira, e agora a segunda que entra na história, improvável, útero fechado, estéril. Como entender? Veja que ele passa 20 anos. Não foi uma vigília. Foram 20 anos orando em um propósito. Senhor, e a promessa? Senhor, olha a Rebeca, a vergonha. O Senhor prometeu a meu pai. Gente, 20 anos, eu vou partir do princípio, 19 anos sem Deus dizer nada. E hoje, entre aspas, nós temos a perspectiva, temos a história, e às vezes passamos um mês orando em um propósito, quando não tem resposta, a gente já abandona, já desiste, já larga tudo para lá. – 19 anos orando pela esposa. Porque só não era questão de ter filho, era vergonha pública. Era em jogo que Deus disse a Abraão. Aí o texto diz que ele orou 20 anos por Rebeca, sua mulher. E Deus ouviu 20 anos. Diga para quem está ao seu lado, 20 anos. Te diz alguma coisa? Hoje nós queremos tudo fácil. Hoje queremos, hoje, amanhã já tem que acontecer. Ah, porque... Não, é Deus, gente, acabou. Não procura questionar, só vai insistindo, só vai acreditando que é Ele. Isaac poderia decepcionar, mas ele orou. E a mulher engravida, concebeu. Ah, que festa! Qual é o casal? É um dos motivos de mais oração que me ligam, ou às vezes são casais que não conseguem ter filhos.
E é o sonho. Para piorar, a concepção é conturbada. Vou partir do pressuposto que quando a minha mulher se engravidou da minha primeira filha, ela não conseguia dormir de noite. E não é fácil, não. Você acordar à madrugada, ter que levar a mulher no hospital, quando chega, ela já grita de novo. Agora imagina, Deus respondeu, eu vou partir desse pressuposto, e o homem não consegue dormir porque a gravidez era conturbada, gente. Isso implica dizer que ela sentia dores, incômodos. No nosso contexto, ela nem conseguia dormir à noite. Então a Bíblia diz que esta perturbação fez com que ela buscasse resposta em Deus. E ela foi procurar a Deus. Há quem diga que foi por meio de Melquisedeque. Há quem diga, quem defende essa tese. Independente, sabe-se que ela buscou a Deus e Deus lhe deu resposta. Senhor, o que está acontecendo? Você vai encontrar tudo que eu estou pregando do versículo 25 ao 33. Eu não vou parar para ler, que é vigília, senão dá sono. E Deus resolve dizer: é porque no teu ventre há duas nações. Tu terás 2 filhos. E o maior servirá o menor. Veja que Deus escolhe o que ninguém teria coragem de escolher, o menor. Deus escolhe aquele que ninguém teria coragem de investir, o menor. Isso implica dizer, aquele, isso não vai prestar para nada. A Bíblia diz que quando chegou o dia do nascimento, o maior nasceu primeiro, peludo, rosado, e o outro fraquinho vem agarrando no seu calcanhar. Nasce Esaú e Jacó. Qual é o segredo? A primogenitura. Quem nascesse primeiro tinha na cultura a probabilidade de abacanhar tudo em porção dobrada. Ser o sucessor do pai, de tudo ter direito dobrado. Era o cara na nossa linguagem. E Esaú vem primeiro, com toda a probabilidade humana de ser o escolhido. Veja que só ela ouviu Deus dizer: o menor será maior. Dá para entender? Então ela se cala, partindo do pressuposto da história. Os meninos crescem e vão se desenvolvendo e há silêncio. Você vê até aqui o texto não vai falar mais nada sobre a escolha. Esaú vai crescendo, criança, adolescente, jovem, trabalhador, robusto, e para melhorar, o pai o amava mais do que o outro. A Bíblia diz que o preferido de Isaac era Esaú. A escolha de Isaac era Esaú. Enquanto que Rebeca amava mais o mais fraco. Porque ela sabia do futuro. Deus havia revelado. Veja que só neste ponto, partindo desse pressuposto, veja que Jacó não tem conhecimento de uma revelação que ela teve. Porque se ele tivesse como pai e como filho da promessa, a possessão da promessa, o sucessor na promessa, ele teria voltado os olhos para Jacó. Mas não, ele voltou os olhos para Esaú, porque era trabalhador, era rosado, gostava do campo. Você pode, na minha cultura de nordestino, quanto mais o caba gostar de campo, há quem diga, quando você pergunta quantos filhos o teu pai tem, ele teve 6 homens e um macho, que é a pessoa que está falando, só para mostrar o valor
do que ele é valente, trabalhador. Quanto mais ele bruto é, mais respeitado ele é. Se for aquele que só gosta de ficar em casa na saia da mãe, ai, não vai dar para nada não. E este era o quadro de Jacó. E eles crescem, preterido do pai. E os irmãos sabem que a decisão da mulher não fazia diferença nenhuma nessa cultura. O segredo era o pai. O crivo era do pai. A escolha era do pai. O preterio era do pai. Então tudo estava voltado para Jacó, para Esaú. Então eles crescem, cada um no seu desígnio. E vem período de fome, eles passam juntos. Aí a Bíblia diz que um certo dia Esaú vai ao campo. E naquele dia eu quero acreditar que ele não apanha nada, não caça nada, e volta desgastado. E quando ele volta com fome, os irmãos conhecem a história, a Bíblia diz que Jacó tinha feito um prato de lentilha maravilhoso. E o cheiro chegou longe. E ele veio tão neutralizado, tão cauterizado da mente, que ele nem lembrou de primogenitura, gente. Mas veja a sabedoria, se eu posso usar esse termo, de Jacó. Primeira coisa que Esaú diz é: dai-me um pouco deste prato. Aí entra. Eu ouvi alguém dizer aqui nesta noite que uma palavra mudou a vida dele. Um gesto, uma atitude. Ora, tudo bem, eu dou o prato a você. Agora você vai me dar o direito que é seu, o direito de primogênito. Esaú disse: olha, eu estou com fome, o que vai me adiantar a primogenitura? E veja que a Bíblia diz que ele deu com juramento. Segredo não foi só, foi com juramento. Eu vou usar um termo rústico. Ele autenticou no cartório o que fez. Ele deu direito a Jacó. Deus trabalhando nas entrelinhas. Para lá na frente ele não ter desculpas. Na calada, nas entrelinhas, Deus age. E ele nem se toca, com juramento, vende o direito da primogenitura e vai para casa alimentado e não lembra mais. Meu pastor ensinava aqui, saudosa memória, que nada melhor do que um dia após o outro e uma noite no meio. Os dias passam. Aleluia. Os dias se vão. E chegou aquela hora do separar, do consagrar. Os irmãos já perceberam? Isso é nosso. É do ser humano o contexto emocional. No dia que eu soube que eu ia ser separado para pastor, 2007, eu soube cerca de 30 dias antes. Gente, eu não dormia direito. Comprei tudo novo, terno, sapato, meia. A emoção veio. Só que agora, imagina o que Isaac diz a Esaú: filho, vai no campo e me traz um daqueles que você sabe fazer.
Ou seja, a Bíblia diz que Isaac já estava pronto para consagrar o direito a Esaú. Esaú já tinha passado pelo crivo de Isaac. Nada separava, na ótica humana, Esaú de ser separado na sucessão da promessa. Mas a escolha foi de Deus. A escolha não foi do homem. Aleluia. O que é o que o Senhor quer dizer, pastor? Esquenta a cabeça não. Nós estamos vivendo dias de tantas dúvidas, de tanto jogo de interesses. Mas se é de Deus, até hoje me questionam. Até hoje quem me conhece de perto diz para mim: só Deus, Bento. Sem parente no ministério, sem aderente, sem isso, sem aquilo outro. Mas ninguém viu as entrelinhas, Deus trabalhando. Diga para quem tem o seu lado: descansa. Deus ainda trabalha nas entrelinhas. Deus ainda trabalha onde ninguém percebe. Vai, filho. O discurso de consagração já estava preparado. Mas a notícia chega em Rebeca. E foi Rebeca que orou a Deus. Foi Deus que disse a ela: o maior vai servir o menor. O menor vai ser mais forte. Então a notícia chegou a ela. E quando a notícia chega a ela, elas mandam chamar Jacó. E diz: olha, ela prepara um daqueles guisados, porque por melhor que Esaú soubesse fazer, mas a mulher é mulher. Ela entra com a estratégia. Veja que tinha tudo para dar errado, gente. Como é que um pelo de não tem? Só Deus faz essas coisas acontecer. E para melhorar, Isaac já não enxergava nem um palmo além do nariz. Dá para entender? Veja como tudo se encaixa. Esaú já estava cônscio que seria dele. Ele não lembrava o que tinha feito lá atrás, que com juramento deu direito ao mais novo. E ele vai para o campo e os irmãos conhecem a história, e Jacó chega primeiro. Vou conjecturar: pai, cheguei. Trouxe a comida que eu lhe pedi na hora, pai. Não parece uma contradição da história? E come, acha gostoso. Foi a mulher que fez. Por mais que o filho fosse bom, mas a mulher é a mulher. Ele come. É você mesmo, meu filho Esaú? Sou, pai. A voz é de Isaac, é de Jacó. Vem aqui, filho. A estratégia da mãe já tinha dado certo. Mas o pelo é de Esaú. Veja que tinha tudo para ele não ser consagrado. Era o pai. O pai conhece a voz do filho. O pai conhece o filho no cheiro. Mas a Bíblia diz que até o cheiro foi de Esaú. E ele ministra toda sorte de bênção, achando que era Esaú. Quando ele ministra toda sorte de bênção, sai Jacó, Esaú chega. E quando ele abre a voz, veja que ele já vem pedindo: pai, cheguei. É agora que o Senhor vai me consagrar. É agora que o Senhor vai ministrar as bênçãos sobre mim. Ora,
Eu não já ministrei, filho? Mas como, pai? Tinha sido por Jacó. E veja que o versículo 41 do mesmo capítulo lido vai dizer que Esaú chora, mas não tinha mais jeito. Não teve jeitinho. Hoje vai se dando jeitinho, né? Para botar quem quer. Para colocar quem preteriu. Mas aqui não tem jeitinho. Com Deus não tem jeitinho, filho. A Bíblia ensina que não tem jeitinho quando Deus age. Hoje, se a gente fala bonito, tem gingado político, bababá, o sistema encaixa. Se só é cheio de unção, vai deixando de lado. Só sabe gritar, só sabe falar em mistério. É jeitinho. Aqui não teve jeitinho, não tem o que fazer, filho. Eu já ministrei a bênção sobre... E a Bíblia diz no versículo 41 que isso causou um rancor profundo em Esaú. O coração de Esaú se trancou, a ponto dele gritar, verbalizar: assim que o meu pai morrer, eu mato Jacó. Olha onde chegou o nível. Está pensando que essa briguinha ministerial começou hoje? Vem de longe. Assim que meu pai fechar os olhos, e isso se tornou público ao ponto de chegar ao ouvido de Rebeca. Veja que Rebeca era mãe, mas a coisa ficou tão séria que ela disse: filho, vem cá, olha, arruma a mala. Teu irmão Esaú quer te matar, quer te ferir. Ele disse: assim que teu pai fechar os olhos, ele vai tirar a tua vida. Vai para Padan-Aram, às pressas, furtivamente, sem dizer a ninguém. Se manda, porque se Esaú te vê, ele te mata. Olha o rancor. E o desespero toma conta de Jacó. Dilemas de uma chamada. Dilemas de uma chamada. Ele não pediu para ser escolhido, foi Deus que escolheu. E agora tem que deixar a mãe, tem que andar cerca de 750 quilômetros, que era geograficamente mais ou menos a distância de Beerseba a Padan-Aram. Sem nunca historicamente ter deixado a saia da mãe, sem nunca ter deixado o cuidado dos pais. E agora tem que fugir para não morrer. Se você olhar, os direitos era dele. Esaú vendeu por juramento, com juramento. Legalmente ele deu, era dele. Ele não tinha que se revoltar, ele tinha que reconhecer o erro. Mas Deus permite para nos moldar. É nesses momentos que Deus vai saber quem a gente é. Eu costumo dizer, e não como crítica destrutiva, mas sim como testemunho, um dos perigos da nossa geração é que muitos de nós estamos aparecendo pelo YouTube, pelas redes sociais. E isso para nós é bom demais. Veja que eu não estou sendo o contrário. Mas o bom é aparecer assim, enfrentando desertos,
enfrentando ameaças, desacreditado. O jovem Jacó agora tem que fugir, senão morre. E a Bíblia diz que ele vai embora. Vamos imaginar a cena, o choro da mãe. O choro da mãe. A preocupação do pai, já cego, já velho. O rancor do irmão. Imagina a cena catastrófica dentro de uma família que até aqui era unido. Ele se manda, foge no caminho, na angústia, com medo, assustado. Aí vem Deus. Lhe dá sonhos, lhe faz promessa de que ia com ele, que ia abençoá-lo. E ele chega em Padã Arã. Veja que ele chega em Padã Arã com uma mão e outra atrás, na frente e outra atrás. Ele chega em Padã Arã, na casa de Labão, sem nada. Só a promessa e a esperança. Ele não tinha um cabrito sequer. Ele chega pedindo arrego. Aleluia. Não dá para entender Deus. Não dá para entender Deus. Ele chega sem nada. E agora vai fazer história. Agora vai ter que ralar para fazer a história. Diga para quem está ao seu lado: não importa o que você sofra. Mas fala com convicção, diga: não importa o que você sofra. Não importa as ameaças. Faz história. Aproveite esse tempo. O melhor tempo de fazer história é na perseguição. O melhor tempo de fazer história é quando nós não temos nada, não somos ninguém. Hoje o sonho de muitos, de quase todos os pregadores, é pregar no bom samaritano. Pastor Moisés é testemunha de quantas vezes ele me liga e eu não tenho como atendê-lo por conta das agendas, mesmo querendo vir. Ele é minha testemunha se eu nunca liguei para ele ou um de seus assessores para pedir para estar aqui. Mas quando vocês não me conheciam, quando eu não era ninguém, quando eu só tinha a promessa e a esperança, quando todos diziam: esse negro não vale nada, eu estava fazendo história. Trabalhando em usina de açúcar. Os irmãos sabem que é sazonal. E quando terminava o período de safra, reunia com os meus amigos, que ainda hoje a gente se junta, e a gente fazia viagens com as esposas para uns hotéis ou um resort, para passar uns 2 dias, para se desligar de tudo. Eu não conseguia me desligar dos livros. Eu levava 5, 10 livros. E minha esposa ficava valente: para que isso? Ele dizia: Bento, tu vamos passear. Enquanto eles estavam tomando banho de piscina, eu estava estudando. Deixa de ser besta. Hoje eles dizem: agora a gente entende. Faça história quando ninguém te conhece. Porque você não vai precisar ligar para ninguém. Você não vai precisar que ninguém ache que você é fechada, não.
A história fala por si própria. Ele vai embora. Veja que a partir daqui a Bíblia deixa Esaú para trás. A Bíblia deixa Rebeca e Isaac para trás. A Bíblia agora é Jacó. E Jacó vai fazendo história. E Jacó vai trabalhando pesado para alcançar os seus objetivos. Jacó é enganado pelo próprio sogro. A decepção vem, mas ele não podia voltar. Ele tinha tudo para voltar. Era só querer, mas não podia. O rancor do irmão era grande. Deus vai lhe aparecendo, vez sim, vez outra. Deus vai estimulando-o. Você não vê Esaú até aqui, depois que ele saiu. Vai levando trombas. Vai superando obstáculos. Veja que ele não desiste. Cada desafio era uma oportunidade de crescimento. Ele tinha tudo para desistir, gente. Mas cada desafio que o sogro colocava era uma oportunidade para ele crescer. Ao ponto que ele chega ao ápice da Bíblia dizer que ele se torna mais rico do que o próprio sogro. Olha o que é que a história faz. Ele batia no peito quando, no meio da acusação dos seus cunhados, ele dizia: Deus seja testemunha se eu sequer roubei das ovelhas de vocês. Deus lhe deu uma história própria. Chegou com a mão à frente e outra atrás. E Deus lhe fez mais rico do que o seu próprio sogro. Deus lhe deu filhos. Deus lhe deu família. O que mais um homem quer? Família, gado, riqueza. O que mais alguém quer? Preterido por Deus, rico, uma família abençoada. Então, quando ele chega no ápice, aí vem Deus. Ele diz: agora é a hora do retorno. Ou seja, quando ele alcança o pico, quando ele tinha tudo para bater no peito e dizer: agora vai, agora não estou nem aí. Aí Deus diz: é hora de retornar. É esse retorno que quebra a gente. Jacó, chegou a hora de voltar à casa de seus pais, e eu serei com você. Foi Deus que disse. Não foi um anjo. Simplesmente a Bíblia diz que o Senhor falou para ele: é hora de retornar. É hora de voltar para onde tudo começou. Ele até aqui não era ninguém, só tinha gado, só tinha filhos, só tinha família, só tinha riqueza. Veja que ele não tinha motivo para se preocupar na volta. Você já imaginou? Eu já vi isso. Pessoas que moram em um certo lugar, não é nada.
e migra para outro, dá certo. Quando volta, volta como diz, por cima da carne seca. Quando volta, cheio da grana, estou nem aí. Volta alegre. Então ele tinha tudo para voltar de peito aberto. E ele arruma as malas, prepara a família. E quando vai voltando, a ficha cai. 20 anos depois. 20 anos sem ver o irmão. Quando a ficha cai, mesmo Deus dizendo que ia com ele, o coração se desmancha. E meu irmão está furioso. 20 anos depois. Veja que o Jaboque entra, o Val de Jaboque entra na história por causa de Esaú. Porque no lado de cá do Jaboque, Jacó estava com tanto medo de encontrar Esaú, que ele montou uma estratégia de encontro, de reencontro. Ele chama 3 servos, divide 3 rebanhos para cada um, com uma distância X um do outro. Vão na frente. E se vocês encontrarem Esaú, e se ele perguntar, de quem são vocês e esses animais? Vocês vão dizer a Esaú, é do teu servo Jacó. Ele já abre mão do direito de igualdade. Ele não se propõe a dizer irmão, mas servo. Veja que o temor estava tamanho que ele já não tem o princípio de igualdade. Diga que é do irmão dele, não. Diga que é do servo. Ele passa um por um. E o temor estava tão grande que ele vai passar por último o Val de Jaboque. Eu sei que eu estou pregando para alguém nesta noite. Eu não estou ministrando esta palavra em vão. Olha para quem está ao teu lado e diga, é hora do retorno. É hora de retornar. É no Jaboque, por conta do medo, da angústia do irmão Esaú de encontrá-lo, que Deus aparece. Veja que a luta dele era o medo de encontrar Esaú. A Bíblia diz que é melhor enfrentar uma cidade armada do que um irmão ofendido. Então agora ele se desmancha de coração. Passa a noite lutando com Deus. E a única forma dele vencer, Oséias diz que foi pela lágrima e pela oração. Oséias diz que Jacó venceu a Deus porque orou e chorou. E Deus lhe renova a força, muda-lhe o nome. A partir daqui, o chama de Israel. O nome dele só foi mudado no retorno. Na ida ainda era Jacó, mas no retorno, Deus viu por dentro. Ele não volta com a cabeça para cima, ele não volta com o nariz para cima, ele volta com o coração desmanchado. Deus diz, esse me serve, esse é quebrantado. Porque ele tinha tudo para empinar o nariz.
Eu lembro-me, eu já disse isso, que eu ouvi de uma reportagem, e conversando com um piloto, amigo meu, ele me deu uma ideia. Os irmãos lembram daquele avião da Air France que caiu aqui no Atlântico, há alguns anos atrás, não é isso? E eu vendo uma reportagem, existe um sensor chamado pitot que recebe as informações de fora para o computador sobre a velocidade. E como eles deram problema, salvo engano da minha parte, que eu não sou, gosto de aviação, sou apaixonado, mas não sou perito. Os pilotos, como não tinham experiência, segundo notícias cabíveis para aquele momento, o avião foi perdendo velocidade, porque o sensor não transmitia mais corretamente as informações para o computador. Então, quando ele vai perdendo, quando um avião vai diminuindo a velocidade, ele vai estourando, ou seja, ele levanta o nariz, mas a cauda baixa. Isso chama estoar. Então, os estudiosos dizem que aquele voo, ele caiu assim, com o nariz para cima, porque eles tentavam equilibrar, mas não era. Então, quando ele bateu na água, ele bateu com o nariz para cima. E eu perguntei a um piloto, mas o que é que ele poderia fazer para ter salvo? Bento, só era baixar o nariz. Porque se ele baixasse o nariz, ele pegava velocidade, pegava sustentação para subir de novo. Então diz para quem está ao teu lado, na hora de retornar, se voltar com o nariz para cima, vai bater com a bunda na água, filho. Está achando que está subindo, mas está descendo. Aí no Jaboque, Jacó bota a cara para baixo e passa a noite. Aí Deus diz: agora, 20 anos depois da saída da casa do irmão, chegou sem nada. Deus fez ele esperar ele ter tudo. Foi Deus que deu. Quando ele tinha tudo, Deus disse: agora volta. Ele cruza o Jaboque. E mesmo passando a noite com Deus, não foi suficiente para ele se animar. A Bíblia diz que depois de Jaboque ele divide os filhos. Ele sai colocando e deixa os de Raquel por último. Ele vai colocando de cada serva na frente. Ele divide um grupo, divide 2 e divide 3. Com medo de Esaú matar um por um. Pelo menos se ele pegar o da frente, o de trás pode escapar. Aí a notícia dos servos voltaram. E quando voltaram disseram: encontramos o teu irmão Esaú. E aí? Ele está vindo aí com 400 homens. O coração dele bate, ele divide os grupos. E quando ele divide os grupos, ele vai de encontro. Ele passa na frente dos filhos e depara com Esaú. 20 anos depois. Você vai ver que o capítulo 33 vai dizer que ele não teve força de abrir a voz. A única coisa que Esaú fez, quando viu que Isaac fez, que Jacó fez quando viu Esaú, foi baixar o nariz do chão. A Bíblia diz que ele se inclinou por 7 vezes. Quando ele se inclinou por 7 vezes, você pode olhar que a Bíblia diz que a iniciativa de reconciliação não foi dele. Quando Esaú viu Jacó se inclinar 7 vezes, a Bíblia diz que Esaú não resistiu, o rancor foi embora. E ele correu, agarrou no pescoço de Jacó
e começaram a chorar. Eu estou pregando nesta noite, é hora do retorno, filho. Eu creio que você está entendendo. Oh, meu irmão, de quem é esses animais? De quem são essas famílias? É do teu servo, mas os animais são seus, meu Senhor. Ele chama de meu Senhor. Agora olha que coisa. O preterido de Deus. Veja que até aqui Esaú não estava na história. 20 anos sem Esaú entrar na história. Era para ele bater no peito, era para ele levantar o nariz e passar por cima. Mas tem hora, filho, que o preterido, o escolhido, tem que baixar a venta, tem que botar a cara no chão, tem que reconhecer. Veja que só acontece depois daqui. Depois disso aqui, Jacó voa. Depois daqui, todos que falavam de Deus, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É hora de baixar o nariz, é hora de reconhecer, é hora de retornar. Estamos vivendo dias de muitas disputas. Estamos vivendo os dias de muitas competições. Deus escolheu Jacó, mas não abriu mão de Esaú. Veja que Deus abençoou Jacó em Padan-Aram e também abençoou Esaú em Berseba ou em Edom. Esaú disse: não, meu amigo, eu tenho muito mais que isso. E fizeram as pazes e se abraçaram. As lágrimas caíram, os céus se alegrou, o ministério de Jacó decolou, e cada um foi viver feliz. É hora do retorno. Você está sabendo o que esta mensagem está dizendo para você? É hora de baixar o nariz. Mesmo sendo escolhido, mesmo sendo preterido, são virtude dos escolhidos. Tem como você olhar para essa pessoa que está do seu lado, onde você estiver, e dizer para ela: estou retornando, filho. Vou quebrar protocolo, mas vou retornar. Eu quero orar com você. Estamos em um período que não podemos aglomerar. E está sendo filmado. A gente tem que segurar, né, pastor? Para evitar problemas futuros. Ele retornou.
reconciliaram-se. Israel decolou. Na fuga, o nome não foi transformado. Na fuga, não levou nem um cabrito. Deus deu tudo o que faz um homem se ensoberbecer. Há um andágio que diz que quer conhecer um homem, dê dinheiro e poder. Deus deu tudo a ele. Mas foi o retorno que ele teve o nome mudado. No retorno, ele abriu mão de todos os bens, exceto a família, para dar ao seu irmão de presente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não importa onde Deus te leve, ou não importa onde Deus te faça chegar, nunca esqueça disso. O coração quebrantado é o que faz Deus. Eu estou pregando nesta manhã para quem tem chamada. Eu estou pregando nesta manhã para escolhidos. Eu sei que a gente não pode se abraçar. Eu sei que a gente não pode chegar perto. Mas fecha a tua mão assim, toca na mão de quem está ao teu lado assim, com a mão fechada, e diga: estou retornando. Me aguardem. Ele tinha tudo para voltar por cima da carne seca, mas o retorno dele foi por baixo. E Deus o fez subir. Fique de pé, por favor. Lembre das picuinhas que está para trás. Lembre das picuinhas que ficaram. Você lembra o que Jesus disse? Se até a oferta que você for trazer ao altar se tu tiver alguma coisa contra o teu irmão, volta lá, retorna lá, reconcilia primeiro com ele. Isso é muito sério, gente. E é o que mais a gente costuma não fazer. Volta lá e reconcilia com ele. Jacó, é hora de voltar. Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo por estar aqui esta manhã. Eu falei o que colocaste no meu coração. Eles que estão aqui, os que estão pela internet, Senhor, das redes sociais, nesta manhã toca nos corações. Faz-nos entender que quanto mais nos inclinamos, mais maior o Senhor nos vai ser. Se o meu irmão, Senhor, se a minha irmã, Senhor,
Ajuda ele, ajuda ela nesta manhã. Sabemos que nós não somos perfeitos e muitas vezes fica alguma coisa para trás que precisa ser consertado. Mesmo a gente tendo razão, Senhor. Jacó tinha razão, ele abriu mão da razão. Jacó tinha direito porque foi para o juramento, ele abriu mão do direito. Jacó era preterido, ele não olhou para isso. Ajude-nos a perdoar uns aos outros. Ajude, renove a nossa fé, renove a nossa chamada, Senhor. Renove-nos em nome de Jesus. Não sabe viver e